Nos prometeram que as redes sociais trariam conexão entre as pessoas, mas não é o que a gente vê. Na verdade, eu vejo cada vez mais pessoas adoecidas pelo próprio uso das redes sociais. Vamos assistir aqui um vídeo do nosso colega psiquiatra falando um pouco sobre como as telas estão destruindo a nossa alegria de viver. Essa semana eu tô na casa dos meus pais, onde eu cresci. E eu me peguei pensando muito na minha infância, sabe? Tive muitas lembranças de quando eu jogava bola com os meus amigos, de quando a gente ficava a tarde toda na rua, das brincadeiras que a gente fazia até escurecer, dos passeios de bicicleta, de tantas brincadeiras, da ansiedade pelo próximo dia. Lembrei de quando eu acordava sábado de manhã com 1000 planos, e aquele dia parecia uma eternidade de tantas coisas diferentes que a gente fazia, até entardecer e eu voltar pra casa correndo, porque sábado era dia da gente comer fora. É impressionante como que eu fecho os olhos e eu consigo enxergar as cenas, me colocar nas cenas, sentir o cheiro das coisas, sabe? Ouvir o barulho do ambiente. Lembrei muito dos fins de semana na casa da minha avó, com toda a família reunida, do frango caipira que ela fazia. Consigo, assim, sentir o gosto na boca. Lembrei de muitas festas comunitárias que a gente tinha aqui no bairro. Dá pra sentir, assim, a sensação, sabe? O frio, a temperatura. Acontecia sempre na época de maio, então era muito característico. O cheiro da comida sendo feito, tudo isso, assim, muito claro, sabe? E aí eu percebi que eu não tenho essa riqueza de detalhes, né? Essas memórias da minha vida adulta e da minha adolescência. E me peguei tentando achar uma resposta pra isso. A princípio fazia sentido pensar que é um fenômeno que acontece na vida adulta. Que ser adulto talvez não tenha a mesma cor de ser criança. Mas lembrei também, né, que essa transição da infância pra adolescência, pelo menos no meu caso, coincidiu exatamente com o boom tecnológico da nossa sociedade. Com a época que os celulares ficaram mais acessíveis, que os computadores chegaram na casa de todo mundo. Que a internet começou a fazer parte da realidade das famílias brasileiras. Eu entrei na minha adolescência bem nessa transição entre a vida, vida real e a vida digital. Eu sou de 99, então quando eu comecei a ter acesso às redes sociais ali com 13, 14 anos, né? Eu já acesso à internet um pouco antes, acesso a computador antes e videogame antes ainda. Então eu consigo, às vezes quando eu me pego pensando nesse meu passado, eu consigo dizer mais ou menos quando foi que eu não tinha conexão de internet nesse sentido, né, de o tempo inteiro, e quando a coisa mudou, né, quando a coisa virou. Sim, eu consigo ter essa noção mais ou menos em que período da minha vida isso aconteceu. E realmente até a capacidade, como ele diz assim, de memórias que a gente cria nesses momentos parecem até diminutas, né, parecem menores. E tinha um jeito de testar essas duas possibilidades. Fui conversar com pessoas mais velhas, que durante essa transição tecnológica já eram adultas. E a resposta, eu acho que você já sabe. Todas experimentaram a mesma sensação, coincidente com a transição tecnológica que a gente viveu. Não foi crescer que tirou essa possibilidade de sermos felizes assim, de construirmos essas memórias. Não é a vida adulta. Foi a forma como a tecnologia entrou nas nossas vidas. A forma como ela se tornou parte da estrutura social. E pilar fundamental de todos os relacionamentos e convívios hoje em dia. A gente cresceu ouvindo que a tecnologia conecta pessoas, que os celulares aproximam todo mundo, que hoje você consegue falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo em segundos. Isso é verdade, claro. Mas tem uma diferença muito grande entre conectar e pertencer. E é disso que eu queria falar hoje. Tentar entender neurocientificamente o que está acontecendo com o cérebro da humanidade ao ser inserido nesse contexto. Um contexto que nunca existiu. Entender como que as telas, a hiperconectividade e a tecnologia estão tirando fisiologicamente nossa alegria de viver, a cor da nossa vida. Como que isso está nos impedindo de construir memórias ricas como antes era possível. Vamos ver então, ele vai trazer uma explicação neurológica, enfim, até para esse fato, né? O que isso interfere então na nossa biologia, digamos assim, né? E talvez a gente consiga trazer uma explicação social também a partir disso. A maior parte dos 200 mil anos que o Homo sapiens existe, sobreviver era coletivo. Você não caçava, não se defendia, não criava seus filhos sozinho. O isolamento para um ser humano ancestral não era um problema, era uma sentença de morte. E foi dentro desse contexto, ao redor de fogueiras, em grupos,
que o nosso cérebro se formou. Tem um antropólogo, se eu não me engano, ele chama Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, que passou décadas estudando como que o ser humano constrói vínculos sociais. E ele conclui que a gente não é simplesmente um animal que vive em grupo. A gente precisa de rituais físicos, de vínculos presenciais para que esses grupos funcionem de verdade. Em primatas, esse tipo de ritual é o contato físico. Em humanos, isso já foi substituído por algo um pouco mais sofisticado. A linguagem, o entendimento, a confiança, a presença. Robin diz que o próprio ato de contar histórias, uma das habilidades mais lindas da humanidade, o próprio fato de estar com alguém, de trocar experiências, olho no olho, foi um mecanismo evolutivo que permitiu ao ser humano criar laços cada vez mais sólidos e, por consequência, grupos sociais cada vez maiores. E isso permitiu cada vez mais a sobrevivência de cada um dos integrantes desses grupos, selecionando assim, evolutivamente, grupos cada vez mais unidos. Nosso cérebro foi moldado por isso. Existem alguns estudos que mostram que o cérebro dos integrantes desses grupos chegavam a se sincronizar magnética e eletricamente entre eles, por conta de rituais, músicas, convívios, atividades de caça, fuga. Eles sincronizavam comportamentos, respiração. Isso é interessante, porque se vocês pararem para pensar hoje, quando a gente tem um amigo, que é muito nosso amigo, ou um relacionamento de longa data, dentro de familiares, a gente começa a perceber que a nossa linguagem, a nossa comunicação, aliás, ela se torna muito mais sofisticada. Muito mais sofisticado. O que eu quero dizer com isso? Se você vai se comunicar com uma pessoa que você tem pouco contato, por exemplo, uma pessoa que você, enfim, ali ou não é tão próxima, né? Você se comunica com palavras, com gestos, assim como qualquer outra pessoa. Mas quando você está fazendo essa comunicação com pessoas mais próximas, que você tem mais convívio, um convívio mais longínquo, você começa a perceber que algumas palavras, alguns gestos, alguns olhares já conseguem ser traduzidos, né? Todo mundo tem aquele amigo que tu olha para ele e tu sabe o que ele tá querendo te dizer, né? Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que nós éramos muito próximos, assim, e a gente conversava, assim, às vezes surgia uma situação dentro do setor, a gente só se olhava, a gente não precisava dizer nada, a gente só se olhava e já entendia, já conseguia se comunicar apenas com o olhar, né? E isso é muito interessante, né? Porque nós, enquanto sujeitos sociais, enfim, nós nos constituímos nessa relação com o outro, né? E o que as redes sociais fazem é trazer uma falsa sensação de proximidade. Uma falsa sensação de proximidade. Na comunicação existem muito mais do que palavras que a gente usa. É a maneira como a gente entoa essas palavras, são os gestos, são os olhares, são as pausas, são os pensamentos, né, são as piadas, são coisas que não conseguem ser traduzidas necessariamente num texto corrido do WhatsApp, por exemplo. Não conseguem ser traduzidas, né? Precisa de uma comunicação, nem que seja verbal, né? Mas tu vai dizer, bom, então se a gente ficar numa chamada de vídeo, não é a mesma coisa ainda, porque você ainda perde o movimento do corpo, você perde os trejeitos da pessoa, né? Se estiver numa call do Discord, não, mas você não tem a visão. São pequenas coisas que parecem bobagem, mas que ao longo prazo isso fazem uma diferença enorme, gritante, né? As pessoas questionam muito hoje, por exemplo, a questão da terapia online. Para mim, eu acho que a terapia online funciona muito bem, super bem, enfim, para quem consegue, quem tem a disponibilidade, quem se sente à vontade, a terapia online funciona de maneira perfeita, assim. Mas eu sei que tem coisas que se fica para trás. Alguns gestos, alguns olhares, a presença junto da mesma pessoa no mesmo lugar, isso se perde, sim. Não que essa perca inviabilize o trabalho, não. Mas no presencial, por exemplo, a gente tem essa riqueza a mais de detalhes, às vezes que nós não conseguimos ter de maneira online, né? Então, a comunicação online, para mim, hoje, é uma comunicação que ela é falha totalmente. Não que a comunicação presencial não seja, né? Mas a comunicação online, para mim, ela é muito falha, né? A gente tem dificuldade de entender nuances das palavras, nuances das falas, né? Como ironia, como sarcasmo, né? Como agressividade. Isso não tem como ser traduzido necessariamente apenas em letras, apenas em palavras. Vamos voltar aqui pro vídeo.
atenção e expectativa temporal. E isso provavelmente teve um enorme valor evolutivo para a sobrevivência tribal. Só que todas essas interações, esse modo de viver, de conviver, está pela primeira vez em centenas de milhares de anos sendo modificado. Tem um grupo de pesquisadores que foi investigar exatamente o que acontece no nosso sistema nervoso quando a gente se comunica presencialmente, ao vivo e por mensagem de texto, digitando, através de um celular. O estudo se baseou na quantificação da ocitocina. Você já deve ter ouvido falar dela. É o hormônio do vínculo social. É ela que é liberada quando você abraça alguém, quando você tem uma conversa de verdade, quando você está presente com outra pessoa, e que é essencial para o seu bem-estar físico. Eu não gosto muito quando o pessoal das neurociências e tal coloca assim, não, que esse é o hormônio de tal coisa, né? O hormônio da felicidade, o hormônio do prazer, o hormônio da ligação social. Isso eu entendo que talvez até para o vídeo ficar um pouco mais didático funcione, mas é uma generalização muito grande, né? Nós não somos regidos por hormônios, né? Nós não somos só hormônios, existem outras coisas que nos movem também, né? Então eu não gosto muito desse tipo de discurso. E eu sei que eles sabem que não são assim, mas normalmente os comunicadores aí das neurociências e essas coisas, assim, eles costumam utilizar desse tipo de argumento, assim, desse tipo de comunicação, melhor dizendo, e eu acho uma comunicação um pouco falha, porque eu sei que eles sabem que não é exatamente isso, né? Então, quando você vai comunicar isso para as outras pessoas, seria importante não generalizar dessa maneira. E mental para sua felicidade, para consolidar memórias ricas. O resultado é que a comunicação por mensagem de texto, a forma como a maioria de nós conversa hoje, não produziu nenhum aumento mensurável de ocitocina. Foi equivalente a um nível biológico a não ter falado com ninguém. Você pode passar o dia inteiro mandando mensagem, conversando com as pessoas pelo celular, curtindo foto, acompanhando stories, mas o seu cérebro, mesmo o cérebro que foi moldado por 200 mil anos de presença física, toque, olhar, cheiro, vai registrar tudo isso como ausência. O resultado disso já aparece nos números, nas estatísticas. Em 2023, nos Estados Unidos, foi publicado um relatório baseado em 148 estudos com dados de mais de 300 mil pessoas que evidenciava que a solidão crônica aumentava o risco de morte prematura na mesma proporção que fumar 15 cigarros por dia. A Organização Mundial da Saúde declarou a solidão uma emergência global. Japão e Coreia do Sul, dois dos países com o maior uso de redes sociais e tecnologia do mundo, têm algumas das maiores taxas de suicídio entre jovens e adultos do planeta. O Japão criou o Ministério da Solidão em 2020. Mas o Japão e a Coreia do Sul já tinham essa taxa de suicídio muito grande antes das redes sociais também, né? Aqui a gente está falando uma questão também social. São países onde as pessoas são mais intimistas, mais reclusas, né? Tem essa dificuldade de interação assim com grandes grupos, né? O que aconteceu é que talvez a existência das redes sociais tenha aumentado ou tenha, enfim, inflacionado esse número, né? Mas não é só as redes sociais que fazem isso, né? É importante a gente apontar isso para não reduzir, né, um fato tão importante quanto o suicídio, né, a um mero uso maior ou menor de redes sociais, né? Porque o isolamento virou uma crise com dados, hospitalizações e mortes contabilizadas. No Reino Unido, os planos de saúde registraram um aumento de mais de 100% nas demandas de saúde mental de jovens e adultos entre 18 e 35 anos, comparando 2019 com 2024. 37% da geração Z, os jovens de hoje em dia, dizem que se sentem solitários com frequência. Num levantamento global, mais de 80% dos jovens relataram ter experimentado solidão no último ano. Essa solidão, hoje, é um dos maiores preditores de depressão, ansiedade e de transtornos mentais. Não como um fator secundário, como um fator principal, às vezes mais determinante do que a própria genética ou algum tipo de trauma. Isso não está acontecendo só lá fora, num país distante. Está acontecendo aqui, agora, com pessoas que você conhece, talvez com você mesmo. Tá todo mundo infeliz, sem rumo, aceitando que a vida é assim mesmo, pensando como eu comecei pensando, que deve ser só a forma como a vida adulta funciona mesmo. E aqui o problema deixa de ser só individual e passa a ser estrutural. A gente está construindo... Perfeito.
perfeito. Eu tava esperando se ele ia colocar essa questão, então, sair então dessa ideia individual da solidão, enfim, como cada indivíduo está solitário, né, e trazer isso para uma perspectiva macro, né. Vou ver qual que é o argumento dele e depois eu comento, né, pra gente poder colocar alguma coisa a mais, se necessário. E nessa geração inteiramente dentro desse ambiente. Crianças que nunca brincaram na rua, que nunca pisaram na grama, que nunca tiveram um contato próximo, que nunca caíram, que nunca brigaram com algum colega, que nunca aprenderam o que é realmente se relacionar, interagir com o outro, que não entendem a causalidade das suas atitudes, das suas ações dentro de um convívio social. Estamos criando adolescentes/adultos com um vocabulário emocional desenvolvido basicamente por trocas de mensagens e memes. Adultos que dizem em uma pesquisa recente que preferem desabafar com um assistente virtual do que com uma pessoa, porque esse não complica, não exige nada, não julga, não fala o que a pessoa não quer ouvir. Estamos criando pais completamente despreparados, que vão colocar filhos em um mundo que será hostil no futuro. Talvez... E sabe, e isso não é culpa das redes sociais necessariamente, unicamente, na verdade, né? Elas só inflacionaram uma coisa que já vinha acontecendo. E eu já coloco isso já nos meus vídeos já há algum tempo, a ideia de que essa nossa crise de saúde mental que tanto se fala, enfim, a torto e a direito, é também uma crise das nossas relações, né? Se nós olharmos hoje, socialmente, olharmos para as crianças que crescem hoje, a gente percebe uma diminuição drástica, por exemplo, de espaços de convivência dessas crianças. Vamos usar a criança aqui de exemplo. As crianças não têm mais espaços de convívio, as crianças não brincam mais na rua, por N motivos. Falta de infraestrutura, principalmente em grandes cidades, violência, principalmente em grandes cidades. Os pais já não se sentem à vontade de deixar que seu filho brinque na rua com os amigos, né? Não existe mais criança brincando na rua. Se você passar aí na praça da sua cidade, duvido que você vai ver crianças brincando lá. Crianças, várias crianças, muitas crianças. Na minha época tinha isso, era muito comum. Hoje em dia não se tem mais, né? Nas praças dos bairros, não existe mais isso. E aí, o que acontece? Além disso, pais também que trabalham muito tempo fora de casa, as crianças sozinhas às vezes, né? Já menores e desacompanhadas dentro de casa. E aí surge, né, então, esse remédio para remediar esse problema, né? Que são os celulares, né? São as telas, os computadores, as TVs, né? Que proporcionam ali um entretenimento, proporcionam momentos de alívio para esses pais, onde essas crianças ficam lá vidradas, né? Crianças que não se relacionam com outras crianças, né? O que a gente achou que ia ficar só na pandemia não ficou, né? Todo mundo achou que não, as crianças da pandemia, depois as pessoas vão ver como isso é ruim. Não aconteceu. Continuou do mesmo jeito, até piorou. Com acesso a telefones, a celulares cada vez mais cedo, crianças que não têm capacidade mais de se comunicar direito, porque elas vão perdendo o raciocínio linguístico delas, ou melhor, elas não desenvolvem, né? Não é que elas perdem, elas nem tinham, então elas não desenvolvem adequadamente. Enfim, olha quantas coisas a gente está trazendo aqui que não são necessariamente efeitos apenas das redes sociais, mas elas inflacionam toda uma relação social que nós temos, toda uma relação que nós temos enquanto cultura atualmente, né? E aí os dados são esses aí, né? Os resultados são esses, né? Um índice de suicídio, por exemplo, no Brasil altíssimo, um índice de depressão, ansiedade, transtornos de fobia social, enfim, que são cada vez mais elevados, né? Nós temos, por exemplo, olha o que a gente vê, por exemplo, né? Muitas pessoas que trabalham com a vida noturna, né? Então, assim, com bares, restaurantes, shows, enfim, todas essas coisas, dizem que a cada ano isso vem diminuindo. Por quê? Porque as pessoas evitam sair de casa, evitam se relacionar socialmente, né? Por N motivos também, mas um desses motivos é também o alto consumo de redes sociais. As pessoas têm dificuldade de fazer amizade, têm dificuldade de se relacionar presencialmente com outras, né? Então isso vai criando uma cadeia, uma cascata de problemas, né? Que vão se encadeando tudo isso, né?
Vamos voltar aqui pro vídeo, já estamos quase no finalzinho. As próximas gerações nem saibam o que elas estão perdendo, porque nunca tiveram esse parâmetro, nunca tiveram como comparar. Elas vão nascer e crescer achando que é tudo assim mesmo. E nós, que tivemos esse parâmetro, que conhecemos como era antes, que temos a possibilidade de dizer que isso tá errado, que temos dados, estudos, comprovações científicas de que isso vai destruir a saúde mental da nossa espécie nos próximos anos ou décadas, nós que temos lembranças de como que era antes, ficamos em silêncio. Fechamos os olhos para isso tudo. Só aceitamos que talvez a vida seja só assim mesmo. Que é normal a vida perder a cor da forma como perdeu. E a ironia mais cruel disso tudo é o que a gente faz quando a gente se sente assim. Sozinho, deprimido, triste. Nós pegamos o celular. A gente usa o mesmo instrumento que cria o problema para tentar resolver o problema. Cada vez que você rola o feed quando você está se sentindo vazio, você recebe movimento, estímulo rápido, mas nunca pertencimento. Isso não tem nada a ver com o que traz cor para nossa vida, o que nos traz felicidades, boas lembranças. Já falei em inúmeros vídeos aqui no canal que o mecanismo por trás das rolagens infinitas, das redes sociais, das comparações constantes, foi projetado no detalhe para te prender ali, para te alienar, para te fazer pensar que a vida é assim e tá tudo bem. Que é aceitável passar 7, 9, 10 horas na frente de uma tela, sendo que no dia seguinte você não vai lembrar nem de 1% do que você fez. Eu não vou te dar uma lista de 5 passos para você resolver isso, como eu já tentei fazer em alguns vídeos. Eu vou ser repetitivo, de novo, mas a solução para a maioria dos problemas que nós vivemos hoje não é um passo a passo igual a maioria das pessoas estão tentando procurar aqui em vídeos no YouTube. A gente precisa acordar, precisamos reestruturar a forma que a gente vive, individualmente e em sociedade. Porque se resume, então, vários problemas coletivos, vários problemas sociais a escolhas pessoais. Então, você utiliza o celular assim porque é uma escolha sua, né? E aí você mesmo que arca com as consequências. Ninguém vai ser responsabilizado, ninguém precisa, então, ser cobrado por isso, né? As redes sociais não precisam ser cobradas sobre isso, né? Mas nós já temos, então, movimentos, por exemplo, na União Europeia, de questionar, por exemplo, essa coisa do feed infinito, questionar o uso de crianças e adolescentes em redes sociais, que eu acho que esse é o caminho. Vai ter que ser regulamentação estatal, vai ter que ser discussão em sociedade para poder tirar esse tipo de problema, porque esperar que as empresas façam isso sozinhas, elas não vão fazer nunca, né? Só tende a piorar. Bom, eu acho que esse vídeo foi bem interessante, foi bem legal a gente poder ver, eu gostei bastante desse vídeo. Não conhecia esse doutor, mas a gente achou esse canal, pode ser legal a gente reagir outras vezes também, né? Acho que todos estamos com algum tipo de problema social relativo às redes sociais, né? Enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que nós tenhamos conversado aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal, e se eventualmente você estiver precisando, gostaria de iniciar um processo de análise, um processo psicoterapêutico, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? Agradeço a sua visualização, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.